nosso texto de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, nessa série de leituras aí da Bíblia Sagrada, você acompanhando aqui conosco. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Jesus é rejeitado pelos seus. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convive conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curadas. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Convocou então os 12 para junto de si e enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa nela, permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes deste lugar, sacudir a poeira de debaixo de vossos pés, como um testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse João e acorrentasse no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera a se casar. Pois, na ocasião, João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodias o odiava e tencionava matá-lo. Contudo, não conseguiu realizar seus intentos, porquanto Herodes temia João, e sabedor de que era um homem justo e santo, e protegia. E quando o ouvia, ficava admirado, e o escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna, que ansiava no dia do aniversário dele,
Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: Pede-me o que desejares, e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: Se pedires, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça e consultou a sua mãe: O que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convidados que se reclinava ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco, com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem. E esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhes relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: Vinde, somente vós comigo, para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para o local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto era como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhe muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: Este lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: Provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhes replicaram: Devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhe de comer? Mas Jesus lhes indaga: Quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 e em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos, para que o servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe.
e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e seguisse adiante dele para Betseba, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou de que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficado apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles. E o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto os seus corações se mantinham endurecidos. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviram que ele estava. E aonde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e implorava-lhes que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Nosso texto de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6.